Olá, eu sou Milho, que hoje traz umas notícias um tanto quanto bizarras. Tem um cara que fingiu 20 anos que usava cadeira de roda, tem amigo adotando amigo, tem milionário adotando jardineiro e ainda a história do cara que foi pra uma festa com uma bala na cabeça, maluco. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando, que maluco cabeça dura. Vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, vamos falar primeiro desse homem que você está vendo, que é o Christopher Stutz, um veterano de guerra dos Estados Unidos que admitiu ter forjado usar cadeira de rodas por 2 décadas, recebendo assim ilegalmente 660 mil dólares, que dá em torno aí de 3 milhões e 300 mil reais. Tudo isso em benefícios sociais pela condição dele de ser um veterano de guerra e estar numa cadeira de rodas. O Stutz tem 49 anos, ele serviu na Guerra do Golfo e se declarou culpado recentemente por fazer declarações falsas ao Departamento de Assuntos de Veteranos, porque desde 2003 ele obtém uma classificação de 100% incapacitado, alegando que precisava do uso de cadeiras de rodas e com isso ele não conseguia exercer a função que ele exercia antes da guerra. Porém, essa fraude foi descoberta quando ele foi visto andando normalmente após visitar o Departamento de Assuntos Veteranos. Ele havia alegado que ele não conseguia usar os pés desde que ele deixou o serviço militar e essa condição fictícia lhe rendeu benefícios realmente substanciais entre 3.800 dólares a 4.200 dólares por mês. Porém, ele sempre tinha que prestar contas nesse local aí que cuida dos assuntos de veteranos. É tipo fazer uma prova de vida no INSS aqui no Brasil. Além desses benefícios mentais, ele obteve também fundos através de programas especiais destinados a ajudar veteranos com mobilidade reduzida a comprar carros e adaptações veiculares especiais. Ele deu um golpe, né? Falando aí que precisava usar cadeira de roda e assim conseguiu um carro até mais barato. Como parte dessa fraude, ele foi visto então usando essa cadeira de rodas em visitas ao centro médico do departamento de veteranos, mas quando saiu ele foi flagrado se levantando. Além disso, ele foi visto colocando a cadeira de rodas no carro e dirigindo normalmente. E isso não foi só uma vez, ele já estava tão crente que ninguém nunca ia descobrir o que ele estava fazendo, que ele fez isso mais de uma vez, em ocasiões subsequentes, cerca de 3 vezes. Atualmente ele era professor do ensino fundamental e com o salário de professor ele jamais conseguiria juntar 662 mil dólares. Depois que foi descoberto aí que ele foi visto colocando a cadeira de rodas no porta-malas do carro, ele resolveu confessar a fraude quando foi confrontado pela polícia. A sentença dele está marcada para 6 de maio de 2024 e ele pode pegar até 5 anos de prisão com 3 anos de liberdade condicional por esse crime. Além disso, ele pode ser ordenado a reembolsar integralmente os valores obtidos com essa fraude. É importante lembrar também que o que levou esse cara a fazer isso, segundo ele, é uma atitude desesperada, porque é dito que existe um grande problema com relação a esse departamento de assuntos veteranos em ajudar os ex-combatentes, e isso causa supostamente várias falhas no sistema de benefícios. Muitos não recebem nada, nem mesmo uma ajuda psicológica depois de tudo que eles passaram servindo aí para defender o próprio país. Mudando de assunto, agora vamos falar da moça que resolveu adotar a sua amiga e um cara milionário que resolveu adotar um jardineiro. A primeira história aconteceu na Coreia do Sul, onde uma amiga resolveu adotar a outra para agir como se ela fosse da sua família. Ela se tornou manchete internacional recentemente, depois que uma emergência médica a fez perceber que ela precisava de uma conexão mais forte com alguém para ser cuidada e também para cuidar dessa outra pessoa. Essa é a Seo Ran, de 44 anos, que cresceu numa família patriarcal típica
sul-coreana, no qual seu pai era o provedor e a sua mãe estava confinada a ser dona de casa, servindo a família do marido. É dito que a mãe dela serviu a família a vida toda e nunca recebeu um pingo de gratidão do cônjuge, situação a qual a gente vê também em vários doramas, né? Tem várias séries coreanas na Netflix que mostram exatamente esse tipo de situação. Então, a Seo-han jurou que nunca acabaria como a sua mãe. Então, ela decidiu não se casar e não ter filhos. Até hoje, ela acredita que casar não seria a melhor coisa para a vida dela, mas ela também entende que há situações em que membros da família seriam os únicos que poderiam ajudá-la, se ela tivesse filhos ou esposo. Em 2016, depois que ela se mudou para uma região rural chamada Jeolla, para fugir do estresse da vida moderna e ficar mais perto da natureza, ela acabou conhecendo uma outra moça, a Lee Eo-rye, uma mulher com uma mentalidade semelhante à dela, que também tinha se mudado para essa zona rural por questões parecidas, para viver uma vida mais tranquila. Elas então se tornaram grandes amigas e em um ano elas resolveram morar juntas. Elas compartilhavam os mesmos gostos por botânica, culinária, elas são vegetarianas e adoram coisas tipo do it yourself, que é coisas faça você mesmo. E ambas estavam bem felizes, solteiras. Elas decidiram que morar juntas aliviava a insegurança de viver sozinha, garantindo também que ambas tivessem alguém para cuidar delas na velhice ou em casos de emergência médica. E levou apenas alguns meses para que elas notassem que esse estilo de vida parecia que vai longe, porque elas se deram muito bem. E mesmo que elas não tivessem nenhum tipo de relacionamento amoroso, além da amizade, elas começaram a se comportar como uma família. Elas dividiam despesas, tarefas domésticas e até mesmo a propriedade que elas moravam juntas. Mas logo elas aprenderam que em certas situações esse tipo de convivência parecia que ia contra todo um sistema do país. Há alguns anos, a Eo Seo-han foi parar no hospital por causa de dores de cabeça crônicas. Ela percebeu que a lei sul-coreana só permite que membros da família tomem certas decisões críticas quando uma outra pessoa é paciente. Então, no caso dela, mesmo que ela morasse tanto tempo com a amiga mal tinha acesso a ela para poder ajudar em alguma coisa, ou tomar decisões por ela, ou até mesmo a fazer visitas. E foi isso, então, que deixou ela se perguntando o que aconteceria com o plano delas de cuidar uma da outra, sendo que isso ia basicamente contra as leis da Coreia com relação a ter esse cuidado uma com a outra. Com isso em mente, inicialmente as duas decidiram então estreitar os laços entre elas. Primeiro, elas tiveram a ideia de fingir um relacionamento romântico para que elas pudessem se casar, mas a Coreia do Sul não reconhece casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, elas não tiveram escolha a não ser passar para a adoção de adultos, porque lá isso é muito fácil de realizar. Tudo que a Eo Seo-han precisou foi provar que ela era mais velha do que a amiga, a Lee Eo-rye, que tem 38 anos, e obter a aprovação da mãe dela para poder realizar esse procedimento. Uma vez que essa papelada foi enviada, o processo de adoção levou apenas 24 horas. Agora, uma é mãe da outra, elas são consideradas família, e em uma situação de emergência, uma vai ter todo o acesso a poder ajudar a outra. Isso inclui qualquer coisa médica, qualquer coisa burocrática, né, que tenha que lidar com o governo, algo assim, e até mesmo numa questão de um funeral. E embora pareça uma situação tanto quanto diferente, né, adotar já um adulto, isso acontece em alguns lugares do mundo com uma certa frequência, e recentemente há um outro caso parecido que chamou também a atenção, uma história que acabou mudando aí o destino de uma família. É a história desse homem que você tá vendo, que é o herdeiro da Hermes. É Hermes ou Hermé que fala? Enfim, é uma grife caríssima de uma família que ganha muito dinheiro com isso, e o herdeiro dessa marca decidiu adotar
o seu ex-jardineiro. Ele é o Nicolas Puech, né, o ricaço da lendária grife Hermes, que recentemente surpreendeu o mundo anunciando a sua intenção de adotar legalmente o seu jardineiro para deixá-lo com a fortuna de 11 bilhões de dólares. O ricaço tem 81 anos, é solteiro, não tem filhos e está entre os indivíduos mais ricos da Suíça, com um patrimônio líquido estimado entre 10 a 11 bilhões de dólares, apesar de um desentendimento com a sua família depois que ele vendeu parte da empresa em 2014, ele ainda tem uma considerável parte da empresa que equivale a 220 bilhões de dólares, e a sua decisão de deixar tudo para o seu ex-jardineiro gerou, obviamente, polêmica. O jardineiro, que não foi identificado, é dito que vem de uma modesta família marroquina, é casado com uma mulher da Espanha e tem 2 filhos. O jornal local suíço noticiou recentemente que o Nicolas Puech, que é o ricaço, iniciou o processo de adoção para adotar o seu ex-jardineiro, observando que adotar um adulto na Suíça é uma coisa muito rara de se ver acontecendo, e é consideravelmente mais difícil do que adotar uma criança. Aparentemente, por lá, esse tipo de adoção exige um relacionamento prévio durante anos, e provar que eles tinham esse tipo de relação pode ser difícil nesse caso, a não ser que eles considerem aí a relação de patrão e empregado. E para completar essa polêmica, esse mesmo homem já tinha feito um contrato de doação dessa fortuna, ou pelo menos dessa parte da fortuna, para outro local. Ele tinha criado uma fundação chamada Fundação Isócrates, que é uma fundação criada para combater a desinformação. Então ele tinha prometido doar parte do dinheiro dele para essa organização. Então qualquer tentativa de desistir de fazer essa doação para esse lugar, dando tudo para o jardineiro, pode desencadear uma ação legal que impeça, inclusive, que o jardineiro mesmo adotado fique com a herança toda. Essa fundação já divulgou, inclusive, um comunicado se opondo a qualquer cancelamento do contrato feito antes do homem resolver adotar o jardineiro. O jardineiro, inclusive, tem 51 anos e ele pode acabar se tornando o único herdeiro desse homem milionário, e mesmo que ele herde pelo menos metade da fortuna, é considerado um valor muito substancial, que inclui, além de parte da empresa, né, a Hermes, ainda tem propriedades em Marrakech, no Marrocos, e em Montreal, na Suíça. Enfim, na Suíça, avaliadas também em milhões de dólares. De acordo com os jornais locais, ele poderá arrecadar cerca de 43 milhões de dólares por ano, mantendo somente a empresa e as propriedades que ele pode ganhar. Isso só em renda passiva, só dinheiro que entra sem trabalhar. Imagina se o milionário resolve te adotar, não é mesmo? Sem precisar ser, como que é? Daddy Sugar, é isso? E para finalizar esse vídeo, olha, temos uma notícia do Brasil que eu achei que era zoeira quando eu li a primeira vez. Um homem festejou por 4 dias seguidos, mesmo estando com uma bala na cabeça, porque ele não sabia que estava com uma bala na cabeça. Você acredita que a pessoa tomou uma bala na cabeça e fala, eu tomei uma bala na cabeça? Não percebeu. Ele está sendo considerado extremamente sortudo por estar vivo depois que ele confundiu uma bala na cabeça com o impacto de uma pedra, isso durante as festividades do Ano Novo, e seguiu com a sua rotina normalmente por 4 dias festejando o Ano Novo. Esse homem é nada mais nada menos que Matheus Fácio, ou Matheus Fátio, de 21 anos, que estava celebrando em Cabo Frio em 31 de dezembro de 2023, quando ele ouviu um barulho muito alto, semelhante a uma explosão na sua cabeça. Depois ele sentiu uma dor bem aguda. Instintivamente, ele levou a mão até o topo da cabeça e sentiu que estava escorrendo ali, né, o mel vermelho da cabeça dele. Um médico que estava ali na multidão notou o que estava acontecendo, o sangramento, ajudou ele a estancar esse sangramento, mas achou que o que tinha acontecido é que ele tinha levado uma pedrada na cabeça, porque ali estava muita bagunça, comemorando Ano Novo, pode ser que tenha alguém ali na maldade e acabou tacando uma pedra pro alto e acertou a cabeça dele. Então o Matheus simplesmente continuou a sua rotina de festas. Ele colocou gelo no ferimento, celebrou o Ano Novo com amigos e até dirigiu por cerca de 300 quilômetros até Juiz de Fora, onde ele reside. Quando
foi em 3 de janeiro, ele foi trabalhar normalmente, dirigiu até o Rio de Janeiro para encontrar com amigos, e somente na tarde do dia 4, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Depois que ele tirou uma soneca, nesse dia, 4 de janeiro, ele sentiu o seu braço esquerdo mais fraco do que o normal. Ele conseguia movê-lo, mas tava esquisito o braço, é como se ele não tivesse força ou coordenação motora mais naquele braço. Preocupado, então, ele foi direto para um hospital particular local, onde ele contou para os médicos sobre a tal pedrada na cabeça que ele tinha recebido dias antes, e pode ser que isso tenha afetado a coordenação do braço dele. E uma tomografia revelou que, na verdade, essa pedra que ele sentiu na cabeça dele era uma bala, tinha uma munição alojada no crânio dele. Todo mundo que conhecia ele, que passou algum tempo desses 4 dias com ele, também nunca ia imaginar que ele tava com um maluco, um negócio desse tamanho na cabeça, um tiro na cabeça. E ele também não sentia nada, nem ele sabe explicar por que ele não sentia nada. É como se ele tivesse simplesmente ignorado que tava com a bala na cabeça e continuou a vida. Aí quando ele percebeu que deu ruim. Os médicos explicaram pro Matheus e pra família dele que era uma bala de 9 milímetros que estava no seu cérebro, que precisava ser removida cirurgicamente. Embora ela estivesse localizada numa parte menos crítica do cérebro, ela podia causar problemas sérios no futuro. Havia, obviamente, riscos associados ao procedimento, como um sangramento cerebral, um vazamento de fluido cerebral, ou até mesmo ele não resistir à operação, mas felizmente ela foi um sucesso. O Matheus conseguiu tirar a bala da cabeça e já está a caminho de uma recuperação completa. Viver com uma bala na cabeça por 4 dias é algo realmente surpreendente. Mas tem a história de um cara que ficou com uma bala na cabeça por 20 anos e nada demais aconteceu com ele, que é esse cara aí que você tá vendo. Pelo menos o Matheus conseguiu tirar a bala da cabeça, agora vai ter sim uma vida normal. Será que a cachaça do ano novo deu uma aliviada da bala na cabeça? Pode ser também, hein? Será que o Matheus bebe muito? Eu não sei também, tô só falando. Enfim, você imaginar que o cara fingiu 20 anos que usava cadeira de roda pra ganhar dinheiro de gente que realmente usava cadeira de roda. A amiga adotou a outra porque agora dá pra uma cuidar da outra. E o milionário quer adotar um jardineiro porque ele não tem pra quem deixar o dinheiro. E o cara ficar 4 dias, maluco. 4 dias com a bala na cabeça sem saber, não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!